Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é o Bayern, para ser mais específico, o fim dessa era, né? Esse período de despedidas. O Bayern vai se despedindo de algumas das suas referências. Robben e Ribéry marcaram uma época, marcaram era, né, dentro do clube e do futebol europeu, por que não? E é interessante porque, primeiro, se a gente coloca no contexto da chegada deles, a gente vai lembrar de um Bayern que não era tão dominante assim como foi na última década. Se a gente olha, por exemplo, o último ano do Bayern, antes da contratação do Ribéry, foi 2006-2007, aquela temporada foi muito complicada para o Bayern, foi o ano de título do Stuttgart, ano com o Werder ainda muito forte naquele período, época do Diego ainda no Werder, né, mas um time extremamente forte, bem legal de ver, inclusive, Schalke naquela briga, e o Bayern ficou muito mais tentando brigar ali por vagas europeias do que sequer pensando na possibilidade de título. Então a gente está falando de um período que sim, o Bayern não foi essa potência, foi um período de transição, não foi um período fácil, teve ali algumas trocas de técnico, inclusive, várias contratações, depois nesse período vem um pacote grande, né, que acabaria sendo o pacote meio que dessa tentativa de retomada do Bayern, na época com o Ribéry, com o Luca Toni, né, aí tentando por um período até juntar com outros atacantes dentro da equipe do Bayern, foi o período do Podolski, período do Klose, e o Bayern nessa época tentou ter um ataque um pouco mais poderoso, o que acabaria se confirmando depois, porque esse ataque passa a ser muito forte na década seguinte, com essas duas referências, Robben de um lado, Ribéry do outro. Robben chegaria depois, né? Mas, então se a gente olha o último ano do Bayern pré-Robben e Ribéry, pré-Ribéry no caso, foi um ano complicado. Se a gente olha para essa década de Robben e Ribéry, a gente pensa no Bayern como potência na Europa. E isso tem a ver sim com o ótimo nível que os dois atingiram dentro da equipe. Então quando a gente fala nesse período do futebol, a gente tende a falar da disputa entre Messi e Cristiano Ronaldo, e não por acaso, são os dois que polarizaram tudo nesse período aí que estão em atividade. Só que talvez a junção Robben e Ribéry tenha sido o que a gente viu de mais perto do papel ou do impacto, ou do efeito que Messi e Cristiano Ronaldo tiveram para os seus times ao longo dessa última década. Porque a gente tinha na Champions, por exemplo, as potências muito bem definidas e os principais candidatos eram Barcelona do Messi, o Real Madrid do Cristiano Ronaldo, o Bayern de Robben e Ribéry. E isso não é pouca coisa, né? Claro que a gente precisa juntar dois grandes jogadores para chegarem aí ao nível de desequilíbrio de cada uma dessas duas coisas absurdas que são Messi e Cristiano Ronaldo dentro do futebol europeu nos últimos tempos. Mas o fato é que essa soma também foi muito poderosa, né? E o Bayern conseguiu ótimas campanhas de Champions, desde a chegada dos dois, desde a chegada do Robben, né, para pegar aí um outro recorte. A partir do momento em que o Robben chega, o Bayern passa a ser uma presença muito frequente em semifinal de Champions, e você chegar à semi, já passa, eu pelo menos quando vejo um time que chegou à semifinal, eu já não considero mais um fracasso dentro da temporada europeia, porque você está competindo entre os melhores, ficou entre os quatro, perdeu ou ganhar passa a ser uma consequência ali que pode acontecer ou não, mas se você chega com regularidade tão longe na competição europeia que é a Champions, significa que a coisa está sendo bem feita, e nesse caso que o clube teve dois jogadores muito confiáveis do ponto de vista técnico. Tudo bem que do ponto de vista físico foram vários os diferentes momentos em que um não esteve saudável, às vezes os dois não estiveram 100% por conta das lesões, mas o Bayern conseguiu chegar à final que perdeu para o Chelsea, chegar à final que perdeu para a Inter, chegar à final que venceu o Borussia Dortmund, e aí a gente está falando de um primeiro momento dessa era Robben e Ribéry. E mesmo nos anos seguintes, na sequência, por exemplo, de eliminações nas semifinais, na era dos espanhóis, o Guardiola cai 3 vezes seguidas para espanhóis nas semis, já era um Bayern que conseguia impor respeito. Então, quando a gente fala em Robben e Ribéry, a gente está falando de dois grandes dessa era moderna, ou dessa geração que está chegando ao fim do futebol mundial. É que é muito complicado, né? Esse foi um período da história em que Messi e Cristiano Ronaldo praticamente não deram brecha para que outros jogadores tivessem a recompensa do nível que atingiram. Então, todos os prêmios individuais nesse período, ou quase todos, ficaram ou para o argentino ou para o português. E os demais, mesmo vários jogadores muito bons, não conseguiram chegar nesse nível de reconhecimento, mas não por falta de qualidade mostrada. E acho que esse momento de
troca de transição, de mudança de era natural, era inevitável, já existe a questão da idade, a questão das lesões, o Bayern precisava dar esse passo adiante pensando na reformulação que já está em andamento há alguns anos. Eu mesmo já fiz um vídeo mais para trás falando sobre essa reformulação e os jogadores jovens que o Bayern aposta nesse momento, que já estão no elenco ou vão chegar para a próxima temporada. Só pesquisar aí, foi no vídeo da época em que o Lucas Hernandes é anunciado pelo Bayern. Mas o passo seguinte seria, em algum momento, abrir mão dessas referências. E os dois escreveram uma página não, né? Várias páginas bem legais na trajetória que tiveram com o Bayern. Então é isso, conto com os comentários de vocês, com a curtida, com a inscrição no canal também. Ativem aí o sininho da notificação para receber o aviso dos vídeos novos. Um abraço a todos, até a próxima.